Fala rapaziada, segundo vídeo aqui do canal pra vocês. Agradeço demais aí pela moral que vocês me deram no primeiro vídeo, pelas curtidas, quem compartilhou, quem deixou comentário, enfim, muito obrigado aí. E agora estamos aqui pro segundo vídeo, dessa vez falando sobre SAF, pegando como exemplo aí o caso do Jefinho, esse empréstimo do Jefinho, jogador do Botafogo, pro Lyon, enfim. Falar um pouco a minha opinião sobre isso e o que isso pode trazer pro futebol brasileiro. Mas de qualquer forma já peço para vocês, quem puder já deixar a curtida, deixa o comentário aí embaixo sua opinião pra gente debater, pra gente trocar ideia, certo? Se puder compartilhar aí o vídeo nos seus grupos e mandar para seus amigos, para quem você quiser, agradeço demais. E claro, se inscrever no canal que vai me ajudar muito. Enfim, vamos começar o vídeo. O que aconteceu? O Botafogo emprestou o Jefinho, jogador jovem de 22, 23 anos, pro Lyon. O Botafogo é uma SAF, né? Tem o dono, que é o John Textor, que também é um dos sócios majoritários do Lyon. Então, assim, ele tem uma rede de clubes, tem o Crystal Palace lá na Inglaterra, tem o Molenbeek na Bélgica, enfim. E o que acontece? O Jefinho foi um dos principais destaques do Botafogo no Campeonato Brasileiro, na temporada, né, passada. Ele surgiu ali no Campeonato Carioca jogando pelo Resende. O Botafogo contratou para o time B, não era nem para ser usado no profissional. Acabou que numa fase ruim ali do time ele acabou entrando, se destacou e depois virou um dos principais, se não o melhor jogador do Botafogo no campeonato. Um ponta muito habilidoso, muito rápido, aquele jogador que a gente fala que está em falta no futebol brasileiro, né? Que tem o drible, que tem um contra um, que consegue desmontar ali um sistema defensivo através de uma jogada individual, de um drible, enfim. Então o Botafogo tinha 60% dos direitos dele e 40% eram do Resende, ou 70-30, algo do tipo. Enfim, o Botafogo pagou acho que R$1,5 milhão pelo Jefinho, uma merreca, e ele se destacou bastante, chamou a atenção de clubes da Europa, de clubes do Brasil, enfim. O Botafogo conseguiu renovar o contrato dele e beleza. O que aconteceu? O Botafogo recebeu algumas propostas, principalmente uma investida do Bayer Leverkusen da Alemanha. Algumas informações chegaram também que tinha uma proposta do Shakhtar Donetsk, enfim. E todas as propostas giravam em torno de 8, 6 milhões de euros. E a do Bayer Leverkusen, se eu não me engano, era 10, 11 milhões de euros para comprar o Jefinho. Lembrando que o Botafogo teria que dividir esse valor com o Resende. E o John Textor, por ser um sócio, né, majoritário do Lyon, para fazer esse intercâmbio entre os jogadores dos times dele, de modo geral, como foram vários jogadores do Botafogo para o time dele da Bélgica, ele trouxe jogadores também do Crystal Palace, enfim, ele faz esse intercâmbio. O John Textor acabou aceitando, né, ou levando o Jefinho por um empréstimo para o Lyon, o que revoltou muito a torcida do Botafogo e chocou de certa forma as pessoas, porque você não se empresta o seu melhor jogador de graça. Claro, é muito bom para o Jefinho, você vai jogar no futebol europeu, vai ter um outro tipo de aprendizado de futebol, enfim, a gente sabe como é que os jogadores hoje em dia querem ir para a Europa, pela condição de vida, pela moeda, o salário, né, nem se compara, pela parte do jogador, mas a torcida não entendeu porque pareceu realmente que o John Textor estava fazendo o Botafogo de segunda opção. E o jogador se destacou no Botafogo no início de uma temporada que ele seria titular, seria muito importante. É uma janela de transferência que a torcida cobrou demais reforços do John Textor e ele não trouxe, o Botafogo quase não reforçou o seu elenco e você ainda perde seu principal jogador de graça. O Botafogo soltou uma nota oficial, vou ver se eu consigo deixar aqui, que piorou ainda mais a situação, tentando se justificar, tentando explicar de um certo intercâmbio entre os clubes, o que aumentou ainda mais a sensação de que o Botafogo seria o plano B do John Textor em comparação ao Lyon e aos outros times dele. O que teve uma apuração do jornalista Sérgio Santana, que é setorista do Botafogo no Globo Esporte, que não foi bem assim que aconteceu e que o empréstimo não foi de graça. O Lyon parece que pagaria 5 milhões de euros, o Jefinho fica lá por 5 meses, até junho e julho, e se ele fosse bem, o Lyon compraria o Jefinho por mais 10 milhões de euros, ou seja, a negociação, né, ficaria ali em torno de 15 milhões de euros pelo Jefinho, e caso ele não se adaptasse nesse período de 5 meses, ele voltaria para o Botafogo, ainda pegaria o segundo semestre do ano inteiro, e se desse certo, o Lyon pagaria, mas esses 5 milhões de euros pelo empréstimo já seria certo. O que ficou mal esclarecido foi que o Botafogo não confirmou esses valores
Em nenhum momento, não botou na nota oficial, o John Textor não se pronunciou, o Botafogo não falou sobre isso, apenas uma apuração de alguns jornalistas. O Thiago Franklin também trouxe essa informação e alguns outros. Assim, a gente é uma linha muito tênue entre o ser um ótimo negócio para o Botafogo, que é um empréstimo de 5 milhões de euros para o jogador ficar 5 meses. E desses 5 meses, grande parte vão ser do Campeonato Carioca, que o Botafogo nem queria jogar com o time principal, ou seja, o Jefinho nem iria jogar o Campeonato Carioca. Ele vai estar lá no Lyon, ganhando 5 milhões de euros, o Botafogo, no caso, e se desse certo, ganharia mais 10. Uma contratação de 15 milhões de euros pelo Jefinho, eu acho um ótimo negócio. Ótimo, maravilhoso. É um jogador de 22, 23 anos, não é um jogador de 16, 17, como a gente está falando. É um jogador que não teve passagem por seleção de base, se destacou ali em 6 meses no Campeonato Brasileiro, mostrou algumas deficiências, sim, não é um jogador pronto para desequilibrar. Então, se esses valores forem confirmados, é um ótimo negócio para o Botafogo. Mas a questão não é essa. Eu queria pegar esse exemplo. Agora a gente está vendo o Vasco virando SAF, o Cruzeiro, tem outros clubes aí do futebol brasileiro querendo ir para esse caminho, quase indo, enfim. O ponto antigamente nós estávamos acostumados aos presidentes, geralmente tomavam esse tipo de decisão de vender, de contratar, de aceitar uma proposta, de recusar uma proposta. E os presidentes faziam isso de uma forma que fosse agradar a torcida, basicamente, ou o bolso deles e de quem mais estivesse lá. Agora, com os donos, essa situação muda bastante, porque o dono está ali para ganhar dinheiro, ponto. Ele é um empresário, ele vê o clube de futebol como uma empresa. Ah, mas não pode, porque tem paixão envolvida. A paixão é para o torcedor, não é para o dono. Ele não é, o John Textor vai lá, balança a bandeira, bota a camisa, beija o escudo, fala. Ele não tem paixão pelo clube. Então, ele vai fazer, ele quer ganhar dinheiro com o Botafogo, ponto. Óbvio que se ele conquistar títulos, ele vai ganhar mais dinheiro se ele tiver um time muito bom, que é o que a torcida quer. Os pontos em comum são esses. A torcida quer ganhar títulos, ter um bom time e ser campeão. E o dono também quer isso. Mas além disso, ele quer ganhar dinheiro. Voltando para o caso do Jefinho, usando como exemplo. Ele, como eu falei, recebeu proposta de 6 milhões, de 8, de 10 milhões de euros do Shakhtar, que foi a maior, do Leverkusen ali, que pareceu a melhor proposta, e recusou todas, preferiu ir no empréstimo para o Lyon, que é um time também da rede dele. O John Textor, ele não quer jogar dinheiro fora, ele não quer perder prestígio com a torcida, ele não vai fazer isso de proposta porque ele não é burro. Ninguém faz isso de proposta. Não, vou estragar minha relação com a torcida do Botafogo, que é ótima até então, vou estragar isso à toa. Não. Ele sabe que o real, a nossa moeda, não vale nada, e o mesmo jogador que um Bayer Leverkusen, por exemplo, um Shakhtar, enfim, um Real Madrid, time que for que seja, vem no Botafogo e queria pagar 10 milhões no Jefinho, ele indo para o Lyon, se destacando, se ele chegou no Lyon, entrou o primeiro jogo, foi bem, 2 jogos, 3 jogos, em um mês que ele jogue bem no Lyon, de 10 milhões de euros ele já está valendo 50. Por ser um jogador brasileiro, é um jogador de característica que na Europa é muito difícil, eles procuram justamente isso no futebol brasileiro. A gente vê, claro, não estou comparando os jogadores, só o estilo do Vinícius Júnior, do Rodrigo, do Antony, esse tipo de jogador o futebol europeu adora, porque eles não conseguem produzir, então eles precisam comprar. E ele sabe, o John Textor sabe, ele não é bobo, que ele vai jogando pelo Lyon, vai conseguir ganhar muito mais dinheiro em uma futura negociação. Aí entra aquele ponto. Até que ponto a torcida do Botafogo vai reclamar se daqui a um ano, 6 meses, o Real Madrid pagar 60, 70 milhões de euros pelo Jefinho e o John Textor pegar desses 70, 20 milhões de euros e investir no Botafogo? Aí não vai ter sido um mau negócio. Então é o que eu falo, depende do jogador, depende do clube, depende do dono, Mas ele não está fazendo isso de bobeira, ele não nasceu agora no futebol, o John Textor, enfim. O ponto a gente precisa se acostumar com esse modelo de negócio da SAF. Por mais que a gente saiba que os presidentes não eram lá tão competentes assim, é muito difícil você ter um clube que tem uma relação de 100% unanimidade da torcida de amar um presidente. Então, eles eram torcedores de gravata. Agora a relação é financeira, é de dinheiro. Mas o futebol tem paixão, vida, eles não podem tratar isso como negócio. Eles vão tratar. Se não fosse tratado como negócio, o Botafogo ia falir em 5, 2, 3 anos, porque não tinha mais como. O Cruzeiro, se não fosse o Ronaldo, ia falir. O Vasco, enfim, todas essas opções. Então, esse exemplo do Jefinho casa muito bem com o que a gente precisa começar a se acostumar. Que as SAFs vieram,
para fazer negócio. Eles vão fazer o que for melhor para o clube ganhar dinheiro. E naturalmente para eles ganharem dinheiro também, porque o clube é deles, é um ativo. Resumindo, o Jefinho vai para o Lyon. Se esses valores dos 5 milhões de euros mais os 10 milhões de euros forem confirmados, é um baita negócio do time para o Botafogo. A gente não sabe onde esse dinheiro vai ser investido realmente, se o John Textor, porque o dinheiro vai sair dele para ele mesmo, a gente não sabe muito bem como isso vai funcionar, mas que essa negociação, pensando na parte de negócios, de dinheiro, faz muito sentido. Isso eu não tenho dúvidas, porque é uma vontade do jogador, ninguém tem dúvida disso, que o jogador quer ir para a Europa. Vai ser bom para o John Textor, porque provavelmente se ele conseguir uma futura venda, vai ganhar mais dinheiro quando o Jefinho está no Lyon do que estaria se estivesse no Botafogo. É bom para o Botafogo com esses valores, porque é uma venda totalmente ótima, é uma das maiores da história do Botafogo, se não a maior, não tenho certeza disso, mas uns 5 milhões de euros por um empréstimo é maravilhoso, assim, é até de se duvidar de que realmente tenha sido esse valor, tendo em vista que o Chelsea pagou 10 milhões de euros pelo empréstimo do João Félix, que é um jogador de renome mundial, mas, enfim, essa foi a apuração dos jornalistas. E baita negócio pro Botafogo, baita negócio pro Lyon, porque 5 milhões de euros para eles não é nada, pro Botafogo é muita coisa, então o Lyon paga pouco, o Botafogo recebe muito, e o Lyon tem um jogador que ele não consegue produzir. Ainda fica essa relação de uma futura venda, o Botafogo vai receber, o Lyon vai receber mais, enfim, acaba saindo bom para todo mundo. Claro que a torcida vai reclamar, é um jogador importantíssimo, difícil de achar, como eu falei, nas mesmas características, mas na nota oficial, inclusive, o Botafogo promete reforço para o Luiz Castro no sistema ofensivo, e vamos ver como é que isso vai se virar. Mas, na minha opinião, se esses valores forem confirmados, baita negócio do Botafogo, baita acerto do John Textor, e eu acho que a gente só vai perceber isso daqui a uns anos, quando o Jefinho estourar, ou quando ele retornar para o Botafogo. Por 6 meses, o Botafogo ter ganho 5 milhões de euros, o jogador nem seria utilizado basicamente nesse primeiro semestre. Enfim, é isso. Agradeço mais uma vez. Deixa a curtida no vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa sua opinião sobre a SAF, se quer que seu time vire SAF, não quer, acha errado, acha certo. Compartilhe o vídeo aí para geral, para os seus amigos, nos seus grupos, enfim. Agradeço demais, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto.